336, não é isso? Isso. Problema 335, que nos deu uma explicação bem ampla sobre praticamente quase todo o assunto. Tá? Mas a gente vai continuando sendo uma sequência, mais algumas coisinhas que o Kardec pergunta e os espíritos colocam. Tá? A gente tem que prestar muita atenção em algumas perguntas. Uma coisa que eu sempre gosto de comentar, a pergunta, porque há detalhes, legal, Zé, há detalhes nas perguntas que a gente pode se perder. Só um minutinho. Livro dos Espíritos, pergunta 336, tá? Bom, Elisa, vamos lá? Vamos lá. O estudo é do Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 7, pergunta 336. Poderia dar-se não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? Olha só o detalhe dessa pergunta aí, tá? Que houvesse que nascer. Tá? A gente tem que prestar atenção nesses detalhezinhos. Então, é uma criança, há uma criança ali que tem que reencarnar. Logicamente, a criança não reencarna sem o espírito. Então, a pergunta é essa. Pode haver um caso que haja, no caso, um reencarne sem espírito? É essa a pergunta. Houvesse de nascer. A gente tem que prestar bem atenção sempre nisso. E, logicamente, nós já podemos responder. Né? Alguém quer responder? Ninguém? Claro que não. Claro que não. Toda criança que encarna tem um espírito. Só reencarna com o espírito. Porque o espírito que vai formar. Exatamente, você está falando ali. Nasceria morta. Ou demoraria alguns minutos, ou um pouquinho de tempo. Toda criança que nasce, reencarna, há um espírito junto a ela. Às vezes a gente confunde essa pergunta com a 356. Não era a hora de olhar ela, não, mas vamos dar uma olhada na pergunta 356. Só para a gente tirar, porque vocês vão poder ouvir por aí. Vamos lá, Elis. 356. Entre... Acho que eu errei. Deixa eu ver. Cadê a 356? Não estou achando. Cadê a 356? Não, 355. 355. 355. Há, de fato, como indica a ciência, crianças que já no seio materno não são vitais? Com que fim ocorre isso? Olha só. Aqui já é outro tipo, não são vitais. E a 356 vai dar continuidade justamente a esse assunto. Essas crianças já estão, às vezes, desencarnadas dentro do próprio organismo da mãe, do ventre da mãe. Mas como é que se formou essa criança? Porque nós sabemos que para a criança se formar, há o pai, a mãe e o próprio, a própria mente do espírito reencarnante. Mas, às vezes, a mãe está naquela ansiedade. Existe até reencarnação psicológica, né? A pessoa acha que está grávida e não está. Não está. E há casos também que a mãe também consegue, com tanta vontade que há, tem necessidade de ter aquele filho, que a gente fala uma aborto espontânea, voltando lá atrás, na outra pergunta, que a gente vê que existem casais, tá, que a vida deles é ter um filho, tratamento, é isso, é aquilo, e não conseguem. Não conseguem. Quanto o certo até seria ver que não chega a um determinado momento, não consegue ter o filho, qual é o certo? Adotar. Às vezes aquele filho que eles tanto querem, tanto esperam, está lá no orfanato, esperando por eles. E eles se tocam nisso, que eles querem ter na carne. Mas não conseguem. E quantos casais que nós já vimos falar
que adotam a criança, pode adotar. E agora que eles adotaram, lá, a menina está grávida, vai ter um filho. Porque havia necessidade de fazer esse ato de coração para que tivesse o merecimento de engravidar. Deus não escreve certo por linhas tortas. Nós que lemos com olhar torto. As linhas que Deus escreve são certíssimas. Nós não compreendemos, principalmente quem não tem essa visão espírita do negócio. Só repete aí, Elisa, 355, e vamos ler a resposta. Há, de fato, como indica a ciência, crianças que já no seio materno não são vitais? Com que fim ocorre isso? Frequentemente isso se dá e Deus o permite como prova, quer para os pais do nasciturno, quer para o espírito designado tomar lugar entre os vivos. Tá? Aí vamos a 356 agora. Então tá aí, é uma prova bem difícil, tanto para os pais e para aqueles espíritos que queriam reencarnar ali, e às vezes a mãe realmente não tem condições também. Ela às vezes tem algum problema físico, que ele ajudou a causar encarnações anteriores, agora ele precisa reencarnar e vai ter que esperar a bondade de um outro ventre, não aquele que ele tanto queria. Tá? Cada caso é um caso, isso se vai ao infinito. Agora vamos ler a 356, Elisa. Entre os natimortos, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos? Olha só. Tá aí. O oposto daquela pergunta. Lá está perguntando dos vitais. Aqui não, natimortos. Vamos ler, Elisa, a resposta. Alguns há, efetivamente, a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Olha só o Nada detalhe da tinha que pergunta. se efetuar para eles. Nunca nenhum espírito esteve destinado. Tá? Vamos lá, Elisa. Nada tinha que se efetuar para eles. Tais crianças, então, só vêm por seus pais. Exato. É a prova para os pais que esperavam tanto aquela criança e não há criança, infelizmente. Tá? Vamos ler a letra A e a letra B só para fechar isso aqui e voltar lá. Tá. Pode chegar a termo de nascimento um ser dessa natureza? Ou seja, nascer sem o espírito, nascer o ser. É um ser, realmente. Não há ali uma vida mesmo, né? Olha só a resposta. Algumas vezes, mas não vive. Ele nasce e morre, né? Olha que tristeza. É porque não tem, veja bem, nós não entendemos isso, não sentimos isso, mas os livros espíritos nos falam o seguinte: o corpo, quem comanda somos nós, o espírito. A gente nem se acha espírito, né? A gente se acha que é um corpo. O corpo é coordenado pelo espírito. Se não há espírito, quem vai coordenar as funções do corpo? Todas as funções. Tem um duplo etérico, tem a fluido vital, tudo bem, mas isso tudo tem um organizador, que é o espírito. Tudo tem como é que se fala assim, um maquinista. Tá? O instrumento precisa de um maquinista, um operador, digamos aí, a melhor palavra é essa, um operador. Como o princípio espiritual. Adoro ler 607. Vamos ler, Liz? Espera aí, deixa eu marcar aqui. Marcar aqui, depois tem que ler a letra B. Vamos ler a pergunta 607. Eu adoro ler ela. Não, você adora mexer no livro dos espíritos, 607. Espera aí, só um pouquinho. 614, está quase lá. 607. É só um pedacinho só ler a letra A só. Não, lê a 607. Vamos lá. Decide, poxa. É 607. Disseste que o estudo da alma do homem... Não, peraí, é que está dando uma sombra aqui. Disseste que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase de seu desenvolvimento? Então, onde passa o espírito? É a letra maiúscula. Vamos lá. Responde. Responde.
numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Então, para quem não sabe, quando aparece no livro dos Espíritos, Espírito com letra maiúscula, é nós na fita, tá? Nós já dotados de raciocínio. Quando aparecer espírita com letra minúscula, é o que anima o animal, o vegetal, o mineral, para trás de nós. Não é nós na fita. Onde passa o espírito, nós. Aí ele fala que não há série de existência que precede o período a que chamar de humanidade. Ou seja, Kardec, para diferenciar isso no livro dos Espíritos, usa E minúsculo. Aí vamos à letra A. Para a gente entender por que o corpo precisa do espírito. Vamos lá. Parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não? Isso, vamos lá. Vamos ler a resposta, que é a resposta que nos interessa agora. Já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza. Ó, o princípio inteligente é o espírito com letra minúscula, tá? O princípio inteligente se elabora. Vai falando, Elisa. Se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito com E maiúsculo. Então, só isso aí já basta. O que acontece? Quando a gente está em todas essas nossas passagens, de reino a reino animal, vegetal, mineral, elementais, etc., etc., o que acontece? Nós vamos... Isso aí é, digamos, são escolas de automatização. Nós vamos automatizando tudo isso que nós temos. Alguém pensa que eu vou piscar agora, vou respirar agora, vou andar agora, meu coração não pode parar de bater, eu vou ficar vigiando ele para bater o coração, o sangue não pode parar de circular, não posso parar de respirar. Veja quantas coisas nós adquirimos nesse período, tá? Essa elaboração para esse corpo aqui. Então, veja bem, quem comanda esse corpo aqui é o espírito. Tá? O corpo é um simples instrumento, uma simples vestimenta. Se não há espírito, o que é o desencarne? O espírito vai embora. Show. Não é isso? Então, se não há espírito, não há vida. Tá? O espírito é o operador, o coordenador de toda a vida desse corpo, do corpo físico. Certinho? Todo mundo pegou? Vamos voltar agora para a letra B da 356. Vamos. 356, letra B. Segue-se daí que toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si um espírito? É o lógico, não, como diria o outro, é aquele... O ululante. Ululante, gostei. Nelson Rodrigues, vamos lá. Que seria ela se assim não acontecesse? Não seria um ser humano. Tá. Então, vamos voltar agora para a nossa pergunta de origem, a 336. Alguém quer comentar alguma coisa, alguma dúvida? Tá legal, todo mundo pegou. Por que a necessidade do espírito para o corpo físico? Nice, Jô, Hortência, Marli. Está todo mundo muito calado hoje. Eu estou preocupado. Né? Pegou, Hortência? Legal? A Jô também? Tranquilo? Marli e Nice estão digitando. Peraí. A Marli botou joinha e a Nice disse tudo certo. Tá certo. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, vou ler de novo a pergunta para poder ler a resposta. Isso. Poderia dar-se não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? Respondem os espíritos. Mas presta atenção. De novo eu falo, houvesse de nascer. Então, essa criança, obrigatoriamente,
terá, né, encarnado nela, esse corpo, terá obrigatoriamente encarnado um espírito. Tá? Que muita gente confunde, por isso que eu fui lá na 355, 356, que realmente há esse caso. E às vezes a pessoa lê aqui e confunde. Eu já confundi, tá? Não estou falando muita gente, não. Eu confundi, não dessa vez, mas alguns anos atrás eu confundi. Depois que, você está errado, presta bem atenção aqui e lá. Aí que eu vi a diferenciação. Por isso que eu fiz questão de passar isso para vocês. Onde eu tive uma dúvida, eu acho que, de uma certa forma, deve ter sido útil para alguém aí, né? Acredito eu. Vamos lá, a resposta. Deus a isso proveria. Quando uma criança tem que nascer vital, está predestinada sempre a ter uma alma. Nada se cria sem que a criação presida um desígnio. Pois bem, o espírito há casos e casos. Até um livro do Manuel Filomeno, que eu não estou lembrado do nome dele, tá? Se quer me lembrar, eu vou contar o caos. Havia uma menina, uma mocinha, sendo muito obsidiada. E ela não procurou o centro espírita por desconhecimento, mas procurou quem indicara ela, um psicólogo. Tá? E o espírito em cima dela, lá, o obsessor. Chegando no psicólogo, o psicólogo falou para ela que o caso dela era muito simples de resolver. Ela precisava, né, fazer sexo. Ela era virgem, precisava fazer Trilhas da sexo. obsessão. Trilhas da obsessão. Ótimo, beleza. Muito bem. Ela e o cara, muito malandro, psicólogo, né? Ainda se Não, ofereceu. trilhas da libertação. Trilha da Desculpa, trilhas da libertação. libertação. Isso. E o cara, muito malandro, né? Ainda se ofereceu. Se você quiser, eu resolvo o Isso teu mesmo. problema. Olha só, hein? Eu acho que eu vou ser psicólogo. O cara. Muito bem, a menina engravida, né? Faz o sexo Do com ela, psicólogo. com um psicólogo. E quem é atraído magneticamente para. Ela engravida e quem é atraído magneticamente? O Esse obsessor. obsessor. Tá? Vai ser o querido filhinho dela, né? Aqueles capetinhas que nascem de vez em quando por aí na vida da gente, né? Muito bem. Ele queria fugir de qualquer maneira quando ele se sentiu preso. Enquanto não chegou o estado de perturbação, ele queria fugir, sair fora. Ele não conseguiu, porque realmente estava, né, no programa deles, ela ser a mãe dele. Isso aí é o que a gente nota lá. Então, há esses casos também, que o Zé Roberto botou ainda sobre a questão de aborto instantâneo. Né? O espírito reencarna contra a vontade, não está afim e, de alguma forma, consegue fugir. Aí, até, né, aí a gente sabe que, pela pergunta do Livro dos Espíritos, que eu acho que foi anterior, não vai ser posterior a essa, o que é que vai acontecer? Vai vir uma aprovação depois muito mais difícil. Cada vez que a gente erra, as nossas provas vão ser, né, ficando um pouquinho mais complicadas, porque quando a gente erra por ignorância, é uma coisa, mas quando a gente erra sabendo, porque não quero isso, quero aquilo, e nem sempre, a maioria dos casos, nós não podemos, como é que se fala assim, escolher, ter essa escolha como tão assim liberada, porque nós realmente não sabemos o que nós realmente necessitamos. Aí pode acontecer que o espírito consegue não reencarnar ao famoso aborto instantâneo. Muitos espíritos também, quando sabem que o pai ou a mãe não é aquele que eles tinham escolhido, né? Assim não se dão bem, também procuram fugir da encarnação. Quando sabem que vem num corpo defeituoso. E quando renascem, são espíritos altamente rebeldes, né? Revoltados. Aí a gente vê, poxa, o fulano tem um problema físico, mas altamente revoltado. É isso aí. Ele não queria vir daquela forma. Ele queria continuar livre para continuar, né, provocando o que ele sempre fez. E não deve ter sido grandes coisas. Bom, alguma dúvida na pergunta 336? Alguém quer comentar algo? Tudo certo? Como 2 e 2 são 5?
Gente que quiser perguntar alguma coisa, abre o microfone e fale, por favor. Ou comentar também, né? Comentar. Está todo mundo hoje muito calado. Pois é. Acho Será que eu que vou é o ter que fazer frio? uma pergunta daquela que eu fiz na segunda-feira. Pergunta aí. Está muito frio hoje. Está muito frio hoje, acho que o pessoal está falando. A Elisa disse que eu falei demais. Então eu vou calar minha boca. Não falei nada. Ixi, Maria. Não, você... Nada. Só para você. Desavenças no grupo. Todo mundo... Eles estavam fazendo fofoca aí. Não, só fala a verdade, filha. Fofoca não, com licença. É isso aí, só fala a verdade. Vamos lá. O nariz dele, hein? Eu e a Fran, só falamos a verdade. Olha o nariz da gente também. Todo dia cresce um pouquinho o nariz. Zé, ouvi falar que quando o cara vai ficando velho... O cara não, o ser humano quando vai ficando velho, só tem duas partes do corpo que crescem. Eu não gostei. A orelha e o nariz. Todo dia eu achato o meu nariz e encolho minha orelha. Como é que você faz para encolher a orelha? Não sei. As verdades aí. Veja bem, se eu não souber disso, eu não envelheço. Então, guarda pra você. Tá bom. Vocês são muito chatos. Vai sair, Nisso. Sai não, Nisso. Fica aí. Vamos à pergunta 337 agora. Vamos lá. 337. Pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Olha só. É uma boa pergunta. É o caso que eu acabei de falar aqui. Mas eu, no livro Obreiros da Vida Eterna, eu acho legal que que existe dois tipos de encarnação. Não, existe vários tipos de encarnação, mas tem dois que chamam mais atenção. Né? A encarnação, um outro tipo, de missionários. A encarnação toda preparada. Estou falando de grandes missionários. Tanto que no próprio livro Obreiros da Vida Eterna, o Asclepios, é um espírito já bem adiantado dentro do planeta Terra, ele só precisa reencarnar de 400 em 400 anos para fazer uma grande missão. Por quê? Ele é um cara já altamente, né, evoluído, já tem muitas qualificações, e para ele reencarnar, ele não vem sozinho, vem todo um grupo especial com ele. Quando Jesus esteve entre nós, teve um grupo que acompanhou Jesus. E não precisa nem ser espírita para entender isso, não. Foram os mártires que vieram junto com ele. Até o ano 200. Até o ano 200, esses mártires estavam entre nós. Depois dos anos 200, cadê? O que aconteceu? Acabou, não, para 200 e pouco, acabou o martírio. Né? Acabou o martírio, por quê? O povo que ficou aqui, que era nós na fita, né? Tínhamos outros tipos de pensamento. Foi criado logo de cara, foi institucionalizada o cristianismo, fundada a Igreja Católica, né? Deixou de ter o lance da profecia, né? Nada mais de profecia dentro do movimento cristão, passou a ser, né, digamos assim, através de ordens, de encomendas, de cartas, concílios, mudou tudo, porque já eram nós no poder. Então, quando vem um espírito encarnar, vem uma equipe. Que eu li o livro Maria, do espírito Miramês, aí ele fala que a Maria, quando ela veio também para, né, ser a mãe de Jesus, digamos assim, aqui nesse nosso mundo, ela encarna e ela, como era um espírito superior, não ficou totalmente ligada ao corpo, ficou ajudando a limpeza da psicosfera para receber Jesus. Quer dizer, um espírito missionário é uma encarnação. Um espírito mais ou menos, um tipo de encarnação. Um espírito mediano, tipo nós, digamos assim, né? Já podemos escolher alguma coisa, dar um palpite, olhar nosso corpo, assim, pode ver, eu mesmo escolhi um corpo bem bonito para mim, né? Etc. Isso não é qualquer um não, tá? Eu pude. Tá? Então, vários tipos de encarnação. Mas essa pergunta aqui está falando sobre a encarnação que a gente chama de reencarnação compulsória. É bem diferente. Está falando aqui, Deus pode... a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus. A pergunta está bem clara. E lá no Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 5,
tá? Que se chama Gotuso, o nome do capítulo 5, Irmão Gotuso. Cara, eu tinha que ter te falado antes, Elisa. Já no finalzinho, 2 folhas antes de acabar. Espera aí. Estou procurando também. Devagar com a dor, que a pessoa aqui é lenta, viu? Já estava lá no capítulo 8. Capítulo 5, Irmão Gotuso. Tá. Vai no, não, é para ser 6. É no 6 ou no 5? É no 5. O velho truque da última folha. Quem tiver com o livro A Bênção da Vida Eterna... 6 e voltar. Volta, uma folha e meia exatamente. Aí tem um travessão escrito sim. Tá. Antes tem um travessão escrito já cooperou em tarefas reencarnacionistas? É o André Luiz perguntando. Tá, já achei. Travessão. Quem tiver com Obreiros da Vida Eterna... Já encontrei, já. Já? Alguém mais está com o livro? Encontrou? Está tudo bem? Mas vamos ouvir então, tá? Quem não tiver com o livro. Lê a partir do sim ou do já? Do já. Já cooperou em tarefas reencarnacionistas? Recordei a experiência que acompanhara de perto em outra ocasião e narrei o que sabia. Ou seja, ele viu uma reencarnação no nosso lar, bonitinha, tá? Com todo o apetrecho, todo cuidado, tudo bonitinho. Aí o Gotuso vai responder a ele. É esse nosso caso aqui dessa pergunta, tá? Vamos lá, Elisa. Fixou em mim um olhar significativo e tornou. Sim, você conhece um caso de reencarnação de natureza superior, um caso em que o interessado se fizera credor da gentileza de vários amigos que o auxiliaram desveladamente. Aqui, todavia... Aqui, porque está na região bem baixa, tá? O irmão Gotuso. Está praticamente na crosta. Aí já muda. O próprio local, o próprio psicosfera do local, já é mais pesado. Bem pesada. Teu pai está tomando banho. Hoje não é sábado, não, é? Não, porque estou tocando a campainha, ninguém quer ir atender, nem eu. Aqui, todavia, acompanhamos situações dolorosas por meio de incidentes desagradabilíssimos para a sensibilidade. São trabalhos reencarnacionistas de ordem inferior, mais difíceis e complexos. Não calcula o que sejam. A verdadeira mobilização de inúmeros benfeitores sábios e piedosos dos planos mais altos que nos traçam as necessárias diretrizes. Ou seja, não calcula o que sejam. É totalmente diferente. Não é que é a imposição de Deus. A pergunta que o Kardec coloca assim por causa da didática. Não é a imposição de Deus, é a necessidade daquele espírito, que nós já devemos ter passado por isso. Alguém já puxou nossa orelha assim, levou para perto de um corpo, vai, e fica. Né? Depois que o André Luiz fala no livro Libertação, esses criminosos, e o Gubi fala, calma aí, André, somos nós no passado. Não gostei de ouvir isso. Né? Então, nós já devemos ter passado por isso aí. Vamos lá. Por vezes, surgem problemas torturantes no esforço de aproximação e ligação dos interessados ao ambiente em que serão recebidos, de tal modo deploráveis que muito angustiosas para nós se fazem as situações, sendo imprescindível o concurso de elevado número de obreiros. Ou seja, vamos aproximar o espírito reencarnante do pai e da mãe. Tá? A mãe da última encarnação, de repente, sei lá, vamos criar um problema aí para ela com ele. Traiu ele. Ele foi casado, aquele bom homem, tal, foi traído por ela de forma bem humilhante, etc. Largou ele. Né? E o pai, talvez tenha sido alguém que, numa discussão, numa briga até boba, de um grande amigo dele e tal, de repente, pô, dele um tiro. Se casam para receber ele, porque todos os dois têm débito com ele. Como é que ele vai, uma pessoa que não tem ideia da palavra perdão,
vai frequentar essa casa, reencarnar com esses espíritos. Eu estou falando de casos bem leves. Tá? A gente podia botar casos aí de tortura, estupro, etc, 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 que a gente sabe que na nossa história, na história da humanidade, isso foi coisas, infelizmente, até normais em determinadas épocas. Crimes bárbaros, etc. Eu não quero ir lá pegar pesado. Como é que vai esse espírito chegar nessa casa aqui? Ó, você vai reencarnar aqui. E aí? A pessoa que ele mais odeia. Que legal, hein? Vamos lá, continua. Segue-se a reencarnação expiatória de inenarráveis padecimentos pelas vibrações contundentes de ódio e das humilhações punitivas. Aí a mulher chega, poxa, começa a ter raiva do marido, né? O marido começa a ficar com bronca da esposa. Quem é? É o espírito que está lá no ventre. Ele, com as vibrações dele, que o negócio aí ainda está muito aceso, faz todo um movimento dentro da família. Tá? É isso aí. Vibrações contundentes de ódio. Vamos lá? Na esfera venturosa em que você habita, há institutos para considerar as sugestões da escolha pessoal. O livre-arbítrio, garantidor de créditos naturais, pode solicitar modificações e apresentar exigências justas. Mas aqui as condições são diferentes. E se nós falarmos que aqui onde ele está falando, a grande parte das reencarnações do nosso planeta, existem piores, tá? Existem piores. Vamos lá. Almas grosseiras e endividadas não podem ser atendidas em suas preferências acerca do próprio futuro, em virtude da ignorância deliberada em que se comprazem indefinidamente, e de acordo com aqueles que as tutelam da região superior, são compelidas a aceitar os roteiros estabelecidos pelas autoridades competentes para os seus casos individuais. Então, tem que vir lá de cima, aqueles obreiros que conseguem, com muito custo, né, acalmá-los, dominar um pouco aquelas ideias rebeldes, revoltadas, daqueles reencarnem. Em muitos casos, não sei se vai falar aqui agora, eles nem são levados à casa dos pais, porque eles nem conseguem ter ideia, tá? De ver os pais. Olha só que situação. Não há aquela aproximação, igual nós vimos aí semana passada, que pega o perispírito do reencarnante, a mãe, bota em cima do seu ventre, né? Ela encarnada e desencarnada, aí vem a diminuição do perispírito ali junto a ela, já para se colar magneticamente na hora que o óvulo é fecundado. Quer dizer, toda essa beleza do reencarne, infelizmente, não existe. Não existe. Tá? Isso após muito esforço. Muito esforço mesmo. Vamos lá? Por nossa vez, somos executores das providências respectivas e constitui-nos obrigação vencer os mais extensos e escuros obstáculos. Nesse quadro de dor, vemos pais e mães que instintivamente repelem a influenciação dos filhinhos antes do berço, dando posto. Há muito caso que a mãe, que o filho nasce, o que a mãe faz? Bota numa lata de lixo, abandona no jardim. Isso tudo é proveniente disso. Às vezes ela não é uma pessoa tão mal, mas ela já sofreu tanto que ela ainda não conseguiu se recuperar. O espírito dela, o espírito ainda sente tanto aquilo, inconscientemente, ela não aguenta ficar com aquele neném, com aquela criança, que é um espírito velho reencarnado. Tá? E é isso aí. E os pais e mães que repelem a influenciação já repelem no ventre e depois que nasce continuam, né? Pior ainda. Há no livro Ação e Reação um caso que se chama Marcela e Ildeu. A Marcela era casada com o Ildeu, aí o Ildeu arrumou duas
namoradinha, fugiu com ela, largou a Marcela para lá. A Marcela passou necessidade até que conheceu um rapaz, um outro homem, né? Um outro homem. Casou com outro homem. Bem, o Ildeu, depois de alguns anos, as meninas se enjoaram dele, foram embora, ele ficou velho, doente. O que fez ele? Voltou para casa. Chega lá, a Marcela está casada com outro. Ele vai numa discussão lá, eu não me lembro quem foi, um mata o outro. Quer dizer, olha como nós éramos no passado, tá? Um mata o outro, aí as duas meninas desencarnam, a Marcela desencarna. No plano espiritual é combinado o seguinte: a Marcela voltaria de novo com o Ildeu, tá? Esse marido que a abandonou, e casaria com ele e teria 3 filhos. As 2 meninas que foram o motivo da fuga dele e esse garoto que ele matou quando voltou e encontrou com ela. Muito bem, nasce as crianças, a família formada. Ele tratava as meninas que nem quindim de iaiá, doce de coco. Mas e o garoto, como é que ele tratava? Ele tratava mal mesmo. Qualquer coisinha batia. Qualquer coisa, entendeu? O garoto, coitado, não tinha vez com ele. Havia um ódio dele para esse garoto imenso mesmo, imenso. Tá? Quer dizer, a família está aí para isso, para corrigir tudo isso. E ele, infelizmente, está lá no livro, ele vai sair fora de novo e vai falhar de novo. Vão pegar pesado depois com ele, mas isso é lá do outro livro. Então, o que eu estou falando? A família em si, vizinho, parente, patrão, etc., todos esses que se ligam muito conosco, muitas das vezes são problemas nossos do passado que nós viemos aqui resgatar. Cadê essas dificuldades aí que nós criamos em outras vidas? Vamos continuar, Elida. Antes do berço, dando pasto, discórdias sem nome, antagonismos aparentemente injustificáveis, a moléstias indefiníveis, a abortos criminosos. Olha aí, quantos abortos que a gente vê por aí também, né? Que a pessoa vive bem com o marido, tem uma família maravilhosa e cisma, quer abortar, e infelizmente leva à frente. Moléstias, né? Geralmente essas moléstias indefinidas não é só no corpo, não. Quando esses espíritos estão juntos também, eles podem ter problemas mentais, né? Uhum. Você é sério. Aquela palavrinha que Jesus fala várias vezes, inclusive botou na prece Pai Nosso, perdão, infelizmente nós ainda não conhecemos essa palavrinha, não gostamos de utilizá-la. Ela é a causadora disso tudo que nós estamos lendo aqui. Tá? Uma simples palavrinha, perdão. Está lá na prece Pai Nosso, né? Perdoai nossas dívidas, assim, olha só a imposição, como perdoamos aos nossos devedores. É a única imposição que Jesus coloca em todo o Evangelho. Imposição. Mas nós não prestamos atenção. Está feizinho, né? Imposição, mas nós não prestamos atenção. Estou virando poeta. Nossa, ninguém fala nada? Ninguém foi fala nada? Foi profundo isso. Ai, ai. Tá todo mundo mudo hoje. Eu acho que a net de todo mundo não está funcionando. Enquanto isso ocorre, os adversários que reencarnam em obediência ao trabalho redentor, programado pelos mentores abnegados dessas personagens de dramas sombrios, com longa representação no cenário da existência humana, penetram o campo psíquico dos ex-inimigos e futuros progenitores, impondo-lhes sacrifícios intensos e quase insuportáveis. Gente. Então tem gente que quando aceita, tá aí, ainda, né? São sacrifícios intensos e quase insuportáveis. Aquela mãezinha boa, aquele pai bom, que muitas vezes a gente vê, né, em algumas famílias, que suportam cada coisa. O Divaldo tem até um caso interessante. Esse é na área do sexo, né? Caramba, quase que eu derrubo um negócio aqui. O meu tripé aqui do meu estúdio quase cai. O Divaldo disse que ele foi dar uma palestra no interior da Bahia, perto de Itamaraju, e um fazendeiro convidou ele para ir para a casa dele. Chegando lá de noite, a filha do fazendeiro, que era casada, atendendo ele com o maior Divaldo novo ainda, moço, né?
muita atenção e tal, o Divaldo nem reparou nada. Aí de noite o Divaldo foi para o seu quarto, de madrugada, estava em suas orações, ouviu a porta, toque, 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 bem baixinho na porta. Aí estava impressa, a Joana falou para ele, olha, não abra essa porta, não abra essa porta. Isso pode causar um grande problema para você. Veja o que você vai fazer. Aí ele teve uma ideia, falou bem alto, já vou aí, espera um minutinho que eu estou em minhas preces, já vou te atender. Quer dizer, ele acordou a família toda. Quando acordou a família toda, o pessoal viu ela na porta dele batendo, ela sem graça, mas ela do lado de fora. Ele foi lá, abriu a porta, pois não, quem é que estava batendo na porta? Todo mundo reunido, quer dizer, não houve um mal-estar, mas ficou por isso mesmo. Ninguém, né? Imaginou o Divaldo, o espírita, com a fulana dentro do quarto. Por que a fulana? Essa menina, ela era casada, muito bem casada, o marido amava ela demais, só que ela era muito leviana, ela não respeitava ele, né? No vulgo, né? Saía com qualquer um. Aí contaram para o Divaldo que ele, como amava muito ela, olha só que prova, né? De resignação, aceitava a traição dela, sem recriminá-la. Tratava ela com muito carinho, muito afeto, numa boa. Quer dizer, o pessoal se admirava. Nossa, como é que pode isso? Mas ali, de repente, mais à frente, ela, né, de repente, aprendesse a lição, né? O quanto é o amor e quanto é a resignação, né? A tolerância, né? E quase que o Divaldo entra nessa. Você vê que ser médium espírita famoso também tem seus probleminhas, né? Não é bom ser famoso, não. É bom ser mesmo... Bom, Elisa, vamos lá? Deixa eu ver. Vamos ler o próximo... Alguém quer comentar alguma coisa? Nada? Olha só o próximo parágrafo parar. Nice. Tá. Jô. A Nice não saiu, garota? Ué, tá a cara dela aqui ainda. Tá rindo pra então mim. Ela voltou. Então ela voltou. Lurdinha. Nice, você tá aí? Já foi. Hein? Já foi. Ah, então tá. Hortência. Ninguém fala nada? Hortência, Nice, Jô, Lurdinha, Marli. Tô dizendo que todo mundo tem net? Tem pouca gente hoje que diz que a net está fora do ar, né? Eu não posso falar. Zé, espírito superior que nem nós, às vezes fica calado mesmo, que o silêncio, né, é a nossa maior arma. O silêncio deveria é uma prece. Ser uma virtude, deveria ser uma virtude. Então, é a minha virtude. Interrompeu as considerações, fez curta pausa para acrescentar em seguida. Repare que a diversidade entre as suas informações e as minhas é efetivamente considerável. Os espíritos que se esforçam nas aquisições da luz divina, por meio do serviço persistente na própria iluminação, conquistam o intercâmbio direto com instrutores mais sábios, aprimoram-se consequentemente e, pelos atos meritórios a que se consagram, podem escolher seus elementos de vida nova na crosta terrestre, como o trabalho digno que, pelos créditos mais morais conquistados, pode exigir as próprias ferramentas destinadas ao seu trabalho. Ou seja, uma encarnação mediana é essa aí. Né? A gente compete, pedir, etc., né? Dar uma piruada lá no nosso planejamento reencarnatório. Isso foi a reencarnação que o André Luiz assistiu. Agora o Gotuso vai falar dele, lá de onde que ele ajuda, que ele assiste e ajuda. Vamos lá. Os servos do ódio e do desequilíbrio, da intemperança e das paixões, contudo, que se preparem que se prepare para as exigências da vida. O que foi? Afrânio? Oi. Oi. Pode continuar. Segue. Segue. Aos primeiros, a reencarnação será verdadeira bênção e aprendizado feliz. Todavia, aos segundos, constituirá necessária e legítima imposição do destino criado por eles mesmos,
com menosprezo que votaram as dádivas de nosso Pai no espaço e no tempo. Tá? Então, no segundo caso, está aí. O Cotuso faz essa avaliação. As primeiras, uma verdadeira bênção de aprendizado feliz. Aos segundos, né, necessária e legítima imposição do destino criado por eles mesmos. É onde entra a nossa pergunta, que nós estamos estudando agora do Livro dos Espíritos. A 337, né? 337. Tá? Então, nós criamos a situação. Quando Kardec coloca aqui imposição, não é por parte de Deus. Por parte de Deus é misericórdia. Aí pode fechar, beleza. Por parte de Deus é misericórdia. Né? Por parte nossa, sim. Nós nos colocamos na situação de nossos direitos são os mínimos. São os mínimos mesmo. Né? Bom, vamos ler de novo. Seu cachorro? Ela está com um probleminha na perna, que ela senta em determinados lugares, não consegue levantar. Aí a Margareth foi e pegou. Fica chorando para alguém levantar ela, só que eu não estou podendo sair daqui, né? E a Margareth já pegou lá, parou de chorar na hora. Só pegar no colo, né? Parece um neném mesmo. Mas é isso mesmo, eles são nenéns. São nenéns, exatamente. Então, vamos ler a resposta. Não, lê a pergunta, né? Vou ler de novo. 337. Pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Então, imposta por Deus. Não tem que ser assim. Deus não castiga ninguém, não pune ninguém. Nós é que criamos a situação. É a misericórdia dele, essa é a grande realidade, tá? É que nos coloca, né, nos dá essa oportunidade de reencarnar de novo. Agora, se nós nos colocamos em situação difícil para reencarnar, não é culpa dele. Né? Ele ofereceu, né, vamos falar, uma estrada maravilhosa para a gente circular, asfaltada, com sinalização. Nós preferimos as estradas que tem lá na Bahia, no sul da Bahia, em Itamaraju, esburacada, né, seu Roberto? Toda, né? Tem placas, vários caminhos. Seu Roberto é muito pensativo hoje. Né? Cheio de mais. Então, nós escolhemos o pior para a gente. Deus só quer o melhor. E o que é pior? Né? A gente sabe daí das histórias espíritas que, né, o Chico Xavier mesmo aconteceu vários lances com ele. Teve um lance que eu não me lembro bem, que o espírito não andava, né? Não. Ele primeiro veio sem mãos, eu acho. E depois ele começou a correr muito e acho que sofreu um pequeno acidente e ficou paraplético. Aí a mãe foi em cima do Chico e perguntou: Chico, por que isso? Aí o Chico ficou na dele, mas, né, não, que vamos orar por ele, ele vai ficar bom, aquela história. Mas depois a Emmanuel fala para ele: Chico, ele veio já sem os braços porque já tinha feito várias coisas assim, né, para se matar, suicida. Agora, ele estava andando muito, correndo muito, dando trabalho. O que aconteceu? Aconteceu um acidente para que ele não andasse também. Olha só a misericórdia do Pai. A gente acha que o acidente, o cara já não tem braço e agora não anda, a gente acha que é um tremendo castigo. Não é. Porque senão ele ia de novo suicidar e ia se enterrar cada vez mais. Cada vez mais. Então é isso aí. Que a gente vê como imposição de Deus, não. É misericórdia dele. Alguém falou alguma coisa? Eu vou acabar a hora e ninguém falou nada, só eu e Elisa. Gente do céu, ninguém quer falar. Você tá feio hoje. Tá. Nada. Pode a Anice está falando que nós falamos por elas. Tá, por isso que eu estou falando muito. Estou falando que nem mulher, né? Falando demais. Ai. Então vamos ler a resposta. Marli colocou o que aí, Marli? Marli colocou, acho que o dedinho. Deixa eu ver aqui. Pensei que tivesse colocado. Marli botou o dedinho assim. Bom, vou ler a resposta agora. Você deixa eu ler a resposta? Bom. Pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Certo. Do mesmo modo que as diferentes provas mormente
quando ainda o espírito não está apto a proceder a uma escolha com conhecimento de causa. Por expiação... Por exemplo, para Elisa, calma, Elisa. Já parei. Por exemplo, o índio. Está lá, a gente lê Nova Evolução em Dois Mundos, que o índio desencarna e fica dentro da taba, assustado, aterrorizado. Está escrito lá no livro Evolução em Dois Mundos, que é um espírito muito primitivo ainda, tá? Ele não tem assim, a mínima noção, só o pajé já tem. Ele sabe que tem espíritos, o índio, mas ele não tem noção de como isso funciona. E qualquer um que ele vê que já desencarnou o assusta demais. Ele não entende, ele está falando lá com a esposa dele, com o filhinho dele, com o pai, com o amigo, e eles não escutam, ele fica aterrorizado. Então, o que é que acontece? É uma reencarnação mais rápida, para ele ter mais tempo para se aprimorar, tá? E para ele não tem o que escolher. O que é que ele vai escolher? Nessa encarnação eu plantei mandioca, nessa eu vou ser pescador? Não tem muito a escolher naquele momento. Depois, o progresso vai chegando para eles. E aonde que o progresso chega na tribo do índio? Da mesma forma que chegou no planeta Terra, através das paixões. Aí vai chegando o progresso, né? Vão ser criadas paixões, ele começa a gostar muito de um Mitsubishi, do telefone celular, do picape Mitsubishi, de um telefone celular, de um computador. Aí sim, eles vão progredindo, evoluindo. Mas são as paixões que o movem, mas não no início. Assim como nós também, no nosso planeta, nós sabemos que quando os capelinos vieram para cá para nos ajudar, o que é que eles trouxeram? Não era gente boa que veio para cá. Não era nenhum quindim de Jaiá, não era nenhum anjinho. Chegaram aqui e foram logo criando confusões. Né? Eles criaram o arado, criaram os barcos, criaram isso, criaram aquilo, trouxeram as guerras, trouxeram um monte de coisa ruim. A questão do poder, querer um dominar o outro, que aqui os homens terráqueos não tinham ainda essa maldade, né, de querer tudo para si, esse egoísmo. É assim que acontece. Então, para quem Deus, para esses espíritos primitivos, impõe também. Porque eles precisam reencarnar para evoluir, né, e eles não sabem escolher nada. A mesma coisa, tem que dar comida para gato, Elisa. A mesma coisa. Ela acabou de comer, ela está lambendo a boca. Então, aí limpar a boca ainda andando em você aí. Então, as mesmas coisas são para esses espíritos renitentes, rebeldes, né? Cruéis, maldosos, bárbaros. Eles não podem, não ter condição de escolher. Senão, o que é que eles vão escolher? Eu quero ser presidente dos Estados Unidos, ficar perto daquele botãozinho vermelho lá para apertar toda hora. É o mínimo, né? Vamos ler a segunda parte da resposta. Beleza. Por expiação, pode o espírito ser constrangido assim uma criança que pelo seu nascimento, e pela posição que vem a ocupar no mundo, se lhe torne instrumento de castigo. Pois é, não precisa ir longe, não. O cara foi rei ou rainha, tá? Acostumado a mandar, fazer acontecer, gastar, ter aquela vida mesmo, né? E reencarna num corpo perfeito, legalzinho, mas pobretão, bem duro. E com detalhe, né? No planejamento reencarnatório dele, está lá que ele nunca vai conseguir ter din-din. Ou seja, vai ter que se viver sempre naquele sufoco, naquele aperto, naquela necessidade. Isso é um castigo tremendo. É um castigo tremendo. É tanto que é castigo que aquela Condessa Paula pediu para mim 5 vezes miserável, não foi pobre não, miserável, para poder depois vir numa vida de riqueza, ser condessa. Ela sabia que se ela viesse primeiro como condessa, depois ela ia ter 5 vidas de miserável, mas por expiação, não por escolha. Então, é isso aí, não precisa ir longe. Um espírito que teve uma vida né, vida fácil, reencarna depois numa vida muito difícil. Estou falando da parte financeira. Aí tem vários outros casos, né? Veio o bonitão, usou muito da beleza, vem todo esquisitinho, né? No livro Ação e Reação tem um caso também, tem um anão. O anão foi barão na outra vida, era muito ruim e tal. Veio anão se escondendo dos inimigos espirituais, ainda tem essa, tá?
E ele vivia preso ainda a vida passada. Na cabeça dele, onde a luz foi o pensamento dele, estava ele, o barão fulano, né? Vou mandar fazer isso, fazer aquilo, não conhece o meu poder, a minha força. Na cabeça dele, mesmo reencarnado como anão, ele ainda estava vivendo a vida anterior. Né? Então, cada caso é um caso, mas existe aí esses resgates, esses reajustes. Muitos de nós, infelizmente, às vezes falhamos. Mas vamos todos nós, né? Aprender a simples palavra, perdão. Seria a palavra do estudo de hoje, né? Perdão. Para nos livrar disso tudo. Gente, 8h31, vocês falaram demais. Nossa, não sei porque está com o ouvido doendo de tanto que esse povo falou hoje. Eu não sei como me aturaram tanto. Então me perdoe porque eu não pude falar. Eu vou entrar no computador e vou te desganar, hein? Pô, cara. No particular, não sei o que vai acontecer. No particular, não sei o que vai acontecer. Nem quero saber, nem ver. Cara, você me persegue há 20 anos, cara. O que eu faço? Oração, prece. A ti também. Prece, oração e perdão. Então, exatamente. Água benta. Água benta nela, toda hora. Alguma pergunta, gente? Alguém quer comentar algo? Ninguém fala nada. Acabou o estudo, mas vamos fazer o fechamento. Está todo mundo reencarnado numa boa, ninguém está esquentando a cabeça, então está tudo bem, né? Vou ter que pensar muito a respeito ainda. A gente tem que aproveitar esses momentos que nós estamos, que está mais parado de reflexão, né? Ainda bem que a aula hoje não está presencial, sabia, Zé? Eu cheguei em casa com um pouco de fome, aí botei um pão com ricota, achei meio fraco aquilo. Aí a Margarete tinha acabado de moer lá um alho. Eu adoro alho. Eu peguei as colheres de alho, botei na ricota. Ainda bem que a aula hoje não está presencial, senão para vocês ia ser realmente... Nossa Senhora. Até o espelho do celular tá assim. É por isso que a cachorrinha não tá aguentando. A cachorrinha tá chorando aqui. Mas, gente, ninguém fala nada. Quem vai fazer a prece, quem não vai. Então, Zé, se quiser até acabar a gravação, Zé, pode fechar a gravação.